Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Só peço que você fique aí ligado ao que Deus está fazendo neste lugar. Porque como o pastor Daniel mesmo disse aqui, Deus está se movimentando aqui nesse lugar. Eu creio, irmãos, de uma forma assim, sobrenatural. O Senhor quer fazer algo em nossas vidas. Amém? E precisamos estar atentos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Ou ligue a sua Bíblia. E eu gostaria que você abrisse comigo lá no segundo livro de Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Todos encontraram? Segundo livro de Reis, capítulo 22. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Diz assim, a partir do versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, ministra agora, Senhor, os nossos corações. Derrama sobre nós, Senhor, aleluias, o mel que vem, Pai amado, de Ti. Derrama sobre nós, Senhor, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, e continue ministrando. Assim como no início, Pai, que o Senhor conclua o que o Senhor começou, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e que assim seja. Amém? E graças a Deus. Amém? Irmãos, depois que o rei Davi ocupou o trono de Israel, após ele ter reinado, mais ou menos 21 reis ocuparam o trono logo após ele, da sua descendência, num período de mais ou menos 515, 514 anos. Mais ou menos 21 reis ocuparam o trono logo depois de Davi. E esses homens que ocuparam eram todos descendentes de Davi. E apesar de serem descendentes de Davi, a Bíblia Sagrada diz que muitos deles não tinham compromisso com Deus. Não serviam a Deus de coração. Não tinham no seu coração fazer aquilo que agradava a Deus. Então ocupavam o trono e acabavam se deixando levar por aquilo que eles queriam fazer. Por aquilo que eles desejavam fazer. Não por aquilo que o Senhor direcionava. Não por aquilo que o Senhor determinava. Então você enxerga, irmãos, em Israel, no povo de Israel, na nação de Israel, um alto e baixo constante. Havia momentos onde Israel estavam todos buscando a Deus, fervorosos, tementes ao Senhor, clamando ao Senhor juntos, indo ao templo, glorificando. E haviam outros momentos onde Israel estava completamente afastado
daquilo que o Senhor tinha para as suas vidas. E isso acontecia justamente por causa dos reis, os reis que ocupavam o trono. Então, quando o rei ocupava o trono e ele tinha compromisso com Deus, ele conduzia a nação no caminho correto. Quando o rei ocupava o trono e este rei não tinha fidelidade para com Deus, não se preocupava em agradar o coração de Deus, ele conduzia o povo para a idolatria. Conduzia o povo para um caminho que não exaltava a Deus, que não bendizia o nome do Senhor. Nós acabamos de ler aí um dos reis que ocuparam o trono de Israel. E a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos, que este rei, um homem chamado Josias, ele fez coisas tão tremendas que antes dele ninguém fez tal. E depois dele também ninguém fez igual. Por quê? Porque ele colocou no seu coração, irmãos, tão somente agradar a Deus. As primeiras obras de Josias, irmãos, foram, olha, eu preciso agradar a Deus. Não importa quem foi antes de mim. Não importa se quem ocupou o trono antes de mim não tinha compromisso. Não importa se ele não tinha fidelidade. Eu sei do meu compromisso, eu sei da minha fidelidade. E eu vou governar segundo a ordenança do Senhor. E a primeira obra que este homem faz, Josias faz, irmãos, é reparar o templo do Deus vivo. Então ele separa ali um dos seus súditos, um homem chamado Safã, e ele fala, olha, vá até o templo do Senhor, converse ali com o sacerdote Ilquias, e diga para ele que nós precisamos levantar os valores para reformar o templo. Por quê? Porque o templo estava abandonado, estava entregue ali às ruínas. E a Bíblia diz, irmãos, que este homem obedece de bate pronto. Ele se levanta e ele vai até o templo, ele chega, ele passa as informações para o sacerdote, ele fala com o sacerdote, e o sacerdote concorda com ele, ok, vamos começar então essa reforma. Só que acontece algo legal, algo interessante. O sacerdote olha para aquele súdito e fala, olha, eu encontrei aqui no templo a palavra do Senhor. Uma porção da palavra do Senhor. Dizem alguns estudiosos que era uma porção do livro de Deuteronômio, que falava acerca da lei de Moisés. E ele pega então essa porção da palavra do Senhor, e ele entrega nas mãos do sacerdote, olha, estávamos aqui mexendo em tudo, revirando tudo aqui para a reforma, e eu encontrei uma porção dessa palavra. Ele pega então essa porção da palavra, ele leva agora para o rei. E o rei começa a ler aquela palavra. Ele começa, irmãos, a olhar para aquela palavra, e se deixar a se envolver por aquela palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele instante o rei, ele é tomado ali, irmãos, por um arrependimento. Por quê? Porque todas as obras que estavam sendo feitas na cidade, tudo que estava acontecendo na cidade, tudo que estava acontecendo na vida da nação, não estava de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Então, a partir daquele momento, ele começa, irmãos, a tomar algumas decisões, algumas atitudes, baseado naquilo que ele encontrou, na palavra que ele encontrou, na palavra que foi trazida até a sua presença. Então, a primeira coisa que Josias ele faz, ele ajunta o povo. Ele libera ali uma palavra, irmãos, sobre a nação, e ele fala, eu preciso que todos estejam juntos. Por quê? Porque nós vamos fazer ali um pacto. Qual é o pacto? Um pacto de voltar a adorar a Deus. Um pacto de nos colocarmos à disposição de Deus. Um pacto de obedecer tão somente a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz que todos os homens daquela cidade, todos os homens de Jerusalém, eles se prontificam e vão junto com Josias para ali diante do Senhor realizarem um pacto. Por quê? Porque acharam a palavra do Senhor que estava perdida no templo do Deus vivo. Segundo, a Bíblia diz, queridos, que tudo que era idolatria, Josias ele vai extirpar de Israel. Ele vai arrancar de Jerusalém. E naquele período, irmãos, havia muita idolatria. Havia muita coisa ali, irmãos, que não glorificava a Deus, que não exaltava o nome do Senhor. O templo do Senhor estava completamente profanado. Para você ter ideia, irmãos, utensílios que eram usados ali, irmãos, dentro do templo, eram utensílios consagrados a Baal. Haviam dentro do templo, irmãos, um quarto onde prostitutos espirituais se vendiam ali ao sexo para deuses estranhos. E Josias, ele fala assim, olha, não quero mais nada disso aqui. Tudo isso vai ter que sair, tudo isso vai ter que ser arrancado. Por quê? Porque nós fizemos um compromisso com Deus. Nós vamos obedecer agora tão somente o nosso Deus. Então, prognosticadores precisavam sair.
Profetas de deuses estranhos precisavam cair por terra. Imagens de deuses estranhos precisavam ser quebradas. Profetas que não queriam compromisso com Deus, sacerdotes que não queriam compromisso com Deus, precisavam ser mortos. Porque naquele momento, irmãos, havia um momento de santificação, de purificação de tudo aquilo, irmãos, que dizia respeito ao Senhor. Terceiro, depois de fazer a limpa, depois de extirpar, arrancar pela raiz tudo que não exaltava a Deus, a Bíblia diz assim que Josias ele vai instituir, irmãos, uma Páscoa, a celebração da Páscoa. Todas as pessoas precisavam agora celebrar a Páscoa, aliança com Deus, aliança com o Senhor dos Senhores. E o que eu acho interessante, irmãos, desse texto, é justamente essa parte que o sacerdote, ele olha para aquele súdito e ele fala, eu encontrei a palavra do Senhor no templo. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, que a palavra foi encontrada, significa dizer que ela estava perdida, que ela não estava sendo praticada, que ela não estava sendo lida, que ela não estava sendo usada naquele lugar. Então preste bem atenção, a palavra do Senhor estava no templo, mas ela não estava sendo útil. A palavra do Senhor, ela estava na casa do Deus vivo, a presença do Senhor estava ali através da palavra do Deus vivo. Mas os escombros, a sujeira, a escuridão, a falta de cuidado das pessoas, fez com que aquela palavra se perdesse no meio de tantas coisas, no meio de tanta sujeira, no meio de tantos escombros. Semana passada eu estava no carro orando e falando com Deus acerca de algumas situações que a gente acaba vivendo e passando. E aí eu usei um texto da palavra do Senhor, pastor. E eu usei aquele texto de Gideão, onde ele está malhando o trigo no lagar e ele falando com Deus na sua revolta, né? Ele olha e fala assim, Senhor, o que é feito de todas as suas maravilhas? O que é feito dos seus milagres? O que é feito dos sinais? O que é feito do que os nossos pais contavam? Onde está esse Deus? Onde está esse Senhor? E às vezes nós nos colocamos dessa forma diante do Senhor. E quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, nós precisamos estar preparados para receber a resposta que vem de Deus. E nem sempre a resposta que vem de Deus é aquilo que agrada ao nosso coração. Nem sempre aquilo que vem da boca do Senhor, irmãos, é para massagear a nossa alma. Aliás, na maioria das vezes. Quando o Senhor fala, Ele fala, irmãos, e Ele fala que é para nos quebrar. E não é para nos jogar, não é para nos humilhar, não é nada disso, mas é para nos fazer ter a verdadeira dimensão de onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Que a culpa não é dele, não é o Senhor. Se não está acontecendo, não é porque eu não quero fazer, não é porque eu não desejo fazer, mas é porque está faltando algo em você. E aí o Senhor disse assim para mim, ok, você está usando aí a palavra, né, para reivindicar aí os seus direitos, as suas demandas. Então, escuta, o que é feito das palavras que eu tenho liberado sobre a tua vida? E eu dirigindo, e eu acho que o lugar que eu mais falo com Deus é quando eu estou no volante. O que é feito das palavras que um dia eu liberei sobre a tua vida? O que é feito das palavras que um dia eu coloquei sobre os teus ombros? O que é feito das palavras que um dia eu fiz você entender, eu fiz você compreender? O que é feito dessas palavras? E aí eu parei e eu comecei a analisar o Senhor ministrando no meu coração, falei, poxa vida. E aí o Senhor me trouxe esse texto. E o Senhor falou assim, muitas das palavras que eu já liberei sobre você estão perdidas em você. Já não tem mais o efeito que deveria ter. Já não tem mais o resultado que deveria ter. Estão em você, mas não estão produzindo o efeito que deveriam produzir. Estão liberadas sobre a tua vida, estão liberadas sobre o teu coração, mas já não estão conduzindo você aonde eu gostaria que você estivesse. Já não estão levando você para o lugar que eu gostaria que você já tivesse ido. Por quê? Porque são palavras que estão perdidas. Onde? No meio de tanta sujeira, no meio de tanta aflição, no meio de tanto questionamento, no meio de tantas dúvidas, no meio de tantas lutas que você enfrenta, de dificuldades que você enfrenta. E aí as lutas vão surgindo, os problemas vão surgindo, cada dia maiores, cada dia piores. E essas lutas vêm de uma dimensão tão grande, irmãos, que acabam sufocando e escondendo aquilo que um dia o Senhor colocou dentro de nossas vidas.
Irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 3 que nós somos o templo do Deus vivo. Que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em mim e habita em você. A palavra do Senhor ela é na minha vida e ela é também na tua vida. A palavra do Senhor é liberada sobre nós. Existe uma palavra aí dentro de você, colocada sobre você. Mas onde está essa palavra? Não sei. E por que nós não sabemos? Porque deixamos ela, irmãos, se esvair em algum momento da nossa caminhada. Nos esquecemos dessa palavra em algum momento da nossa jornada. Palavras que foram liberadas para que pudéssemos avançar, para que pudéssemos chegar em algum lugar, e neste lugar exaltar a Deus, neste lugar bendizer o nome do Senhor. E por que não fazemos, irmãos? Porque talvez deixamos ela se perder. Talvez, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, passando, enfrentando, fez com que essas palavras deixassem de ter força no nosso coração e na nossa vida. E deixa eu te dizer algo, todas as vezes, irmãos, que nós nos esquecemos do que o Senhor ministrou no nosso coração, do que o Senhor ministrou nas nossas vidas, nós entramos em um lugar, irmãos, de cegueira espiritual. Todas as vezes que nós deixamos, irmãos, aquilo que o Senhor colocou em nós se perder, nós entramos em um lugar, irmãos, de desespero, um lugar de medo, um lugar de temor, um lugar onde nós não sabemos muito o que fazer, não sabemos qual a decisão tomar, qual é o próximo passo. Todas as vezes que você se esquece do que o Senhor liberou sobre a tua vida, atitudes negativas, irmãos, acontecem por nossa parte. Todas as vezes que essa palavra, irmãos, ela não é viva mais dentro de você, ela não está pulsando mais dentro de você, você acaba tomando atitudes que não exaltam a Deus, que não glorificam o nome do Senhor. E aí, aquele dia no carro, irmãos, eu comecei a lembrar de palavras que o Senhor liberou para mim, lá da época, irmãos, que eu entreguei a vida para Jesus. Da época que eu era crente, lá naquela igrejinha, lá em Osasco, Avivamento da Fé, pastor Jair Batista Silvério, não usava bermuda, não usava barba, crente. Aleluia. E faz tempo, pastor. E faz tempo. E aí eu comecei a lembrar, irmãos, de uma série de palavras. E o Senhor começou a avivar a minha mente, avivar na minha mente, avivar no meu coração. E palavras, irmãos, que foram liberadas e que eu creio que ainda não se cumpriram, irmãos, porque eu me esqueci delas. Porque eu acabei deixando essas palavras passarem. E foi algo sobrenatural, irmãos, porque humanamente falando eu não teria me lembrado. Eu não teria me recordado. Mas o Senhor começou a trazer, irmãos, coisas. E foi falando. Eu estava indo para São Bernardo do Campo, e o Senhor ministrando, e o Senhor falando, e o Senhor liberando, o Senhor falando. Havia outras pessoas comigo no carro, de repente eu dei um glória a Deus alto, assim, a pessoa olhou para mim. Falei, o que foi? Nada não, irmão, é eu e Deus aqui, aleluia. Eu e o Senhor aqui. Até porque não vai entender, né? Aleluia. E sabe, amados, hoje é o dia onde o Senhor, Ele quer tocar no teu coração, quer tocar na tua mente. De palavras, de promessas que talvez um dia você recebeu aí sobre a tua vida e em algum lugar ela está escondida. Em algum lugar ela está enterrada e você já não se lembra mais, você já não se recorda mais. Ah, pastor, essas palavras foram mortas, a palavra do Senhor ela não morre, irmãos. A palavra que o Senhor libera sobre a nossa vida, ela não morre, nós podemos até nos esquecer dela, mas ela continua, irmãos, com o mesmo efeito de produzir a vontade de Deus sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Ela não morre. Então, ainda que alguém tenha apontado o dedo para você e dito assim, olha, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai alcançar. A palavra que alguém liberou não é mais poderosa do que a palavra que o Senhor já colocou dentro da tua história e dentro da tua vida. Ah, pastor, eu não creio. Ah, pastor, eu não acredito. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor é viva. E ela pode. Ela tem esse poder. E depende de nós, nessa manhã, irmãos, nos lembrarmos disso. Nos recordarmos, irmãos, do que foi dito. Nos recordarmos do que foi falado. Esses dias atrás eu estava lembrando, irmãos, de quando nós viemos aqui para esse prédio. Não tinha nada, a gente olhou e o pastor Leandro é meio doido, né? Aleluia, glória a Deus. Teve um dia que ele chegou para nós e falou assim, nós vamos mudar de salão. E aí na nossa cabeça natural, na nossa cabeça humana, a gente imagina assim, já está tudo pronto. Não é, pastor?
já está tudo, aleluia. A gente fecha aqui, tira as coisas daqui, baixa as portas e muda para outro salão e está tudo bem. E aí ele mostrou a foto do salão que nós íamos mudar. E o salão era esse aqui. E aí quando ele mostrou a foto, a gente olhou para a cara dele e falou, pastor, mas nem teto tem. Mas é para aí que nós vamos mudar. Pastor, mas está cheio de mato lá dentro, só tem as paredes assim, ó, só tinha essas paredes, mais nada. E só mato, não tinha teto, não tinha nada. Ele falou, pois é, mas é aí que nós vamos mudar, é aí que nós vamos glorificar a Deus, e é aí que nós vamos exaltar o Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra liberada. E aqui nós estamos exaltando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, por causa dessa palavra. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para receber do Senhor, irmãos, esse toque nessa manhã. Para que o Senhor venha tocar na tua mente, para que o Senhor venha tocar no teu coração, para que o Senhor venha tocar aí na tua alma e venha reavivar aquilo que por algum motivo, irmãos, não está mais vivo, não está mais queimando dentro de você. Todas as vezes, irmãos, que nós nos esquecemos, nós entramos em lugares que não exaltam o nome do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, glória a Deus, capítulo 24. Eu quero ler uma passagem aqui com os irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha para cá, irmãos. Então, algumas mulheres se propõem no coração irem até o templo para ali derramar unguento sobre o corpo do Senhor Jesus. Era o costume da época. E já era ali domingo, primeiro dia da semana. Jesus já não estava mais no sepulcro. Jesus já havia ressuscitado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando elas chegam naquele lugar, elas se assustam e ficam perplexas, porque em seus corações, Jesus tinha sido roubado. O corpo do mestre tinha sido arrancado ali da sepultura. O corpo do mestre tinha sido tirado. E a Bíblia diz, irmãos, que agora vem o temor sobre as suas vidas. E agora? Roubaram o nosso mestre, tiraram o corpo de Jesus daqui. O que é que nós vamos fazer? Andaram com Jesus, viveram com Jesus, ouviram o Senhor Jesus. Mas a atitude que elas estavam tendo agora não condizia, irmãos, com o tempo que elas andavam com o Senhor. Com o tempo em que viveram com o Senhor. Se aproximam dela 2 varões, anjos, e falam para ela, por que vocês estão preocupadas, perplexas? Porque roubaram o nosso mestre. Tiraram o corpo do Senhor deste lugar. E o anjo fala, por que vocês procuram o vivente entre os mortos? E aí o anjo vai falar alguma coisa bem legal aqui no nosso coração, olha. Versículo, aleluia, de número 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Vocês vieram até aqui hoje, por quê? Porque vocês não estão se lembrando do que foi dito. Vocês estão aqui na tentativa e na expectativa de derramar unguento sobre o cadáver, porque vocês não estão se lembrando da palavra liberada. Vocês só vieram aqui hoje porque vocês não estão se recordando. Uma palavra já foi colocada em vocês. Uma palavra já foi liberada em vocês. Mas vocês não fazem uso dessa palavra, está viva, está patente aí, está no coração de vocês, na alma de vocês. Mas vocês não utilizam essa palavra, e quando vocês não utilizam essas palavras, vocês têm atitudes que não exaltam e não glorificam a Deus.
Porque vocês vieram à sepultura para adorar ungir um corpo, para derramar unguento sobre um corpo, só que este corpo não está mais aqui, ele não foi roubado, ele ressuscitou. Lembrem-se do que foi dito, lembrem-se do que foi falado, lembrem-se do que foi liberado sobre a vida de vocês. Irmãos, olha o que o Senhor Jesus Cristo fala. Não precisa abrir não, eu abro aqui. Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus falando com os discípulos. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus está ministrando essa palavra para quem? Para os discípulos. E aí o finalzinho do versículo diz assim, olha, ele falou claramente a esse respeito ao coração dos discípulos. Jesus não estava ali, irmãos, maquiando a notícia. Jesus não estava falando por parábolas. Jesus estava falando abertamente, olha, vai chegar um momento onde eu serei entregue, onde eu serei castigado, onde eu serei punido, onde os religiosos vão me condenar e eu vou ser colocado no madeiro, e naquele madeiro eu vou entregar a minha vida, mas ao 3º dia eu vou me colocar em pé novamente, vencendo o madeiro, vencendo o inferno, vencendo a morte, vencendo a sepultura. Vocês ouviram isso? E tanto ouviram, pastor, que Pedro fala, Senhor, espera aí, não vai por esse lado, não vai por esse caminho. Não faça isso consigo mesmo. Não faça isso com a tua própria história, com a tua própria vida para trás de mim, Satanás. Pedro estava tentando poupar a Jesus Cristo ali. Jesus está falando, não, a minha obra é essa, eu vim para isso. Eu vim para me sacrificar. E por vocês, e por todos aqueles que viriam após. A minha vida, a tua vida, a nossa história. Então o anjo está falando assim para essas mulheres. Lembrem-se. A palavra está aí dentro. Mas vocês estão tão amarguradas com a morte de Jesus. Vocês estão tão aflitas com aquilo que aconteceu no madeiro. Vocês estão tão desesperadas, tão entristecidas, que aquilo que foi falado já não tem valia para que vocês caminhem. Aquilo que foi liberado sobre a vida de vocês já não tem o poder que deveria ter. Lembre-se do que foi dito. E aí a Bíblia diz assim, olha, aleluias. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Versículo 8. Então se lembraram das palavras de Jesus. Opa! Me lembrei, é verdade. Jesus, ele disse que seria entregue na cruz. Mas ele também falou que ao 3º dia ele estaria em pé novamente, exaltando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. É verdade. E aí as palavras começaram, irmãos, a retornar. As palavras começaram, irmãos, a surgir novamente no coração e na mente daquelas mulheres. E é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje. O Senhor está tocando em nossas mentes, tocando em nossos corações, para que possamos lembrar, para que possamos recordar, irmãos, do que foi liberado sobre a nossa história, do que foi liberado sobre a tua vida. Pastor Eudes, quando estava lá tocando percussão na igreja, quantas palavras foram liberadas sobre a tua vida, pastor? Pastor Daniel, quantas palavras foram liberadas sobre a tua vida? Irmãos, quantas palavras foram colocadas sobre nós? E o tempo vai passando, irmãos, e a gente deixa essas palavras para lá. E porque nós não nos lembramos dela, nós agimos, irmãos, de forma incorreta, de forma que não exalta a Deus, de forma que não glorifica o nome do Senhor. E o Senhor está falando assim, ei, é tempo de vocês terem as suas mentes reavivadas, é tempo de vocês terem os seus corações tocados, transformados por aquilo que eu já disse, por aquilo que eu já falei. Muitas vezes nós estamos lutando aí com alguma enfermidade, e o Senhor já liberou a cura. Estamos lutando, irmãos, com algum familiar que não quer saber, irmãos, de compromisso algum. E nós temos orado, nós temos clamado, nós temos buscado. E nós cremos que em algum momento essa pessoa vai ter um encontro com o Senhor.
mas nos esquecemos, deixamos de lado negócios que o Senhor quer trazer às tuas mãos, quer trazer à tua vida, e nos esquecemos, deixamos para lá, ficou para trás. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que quando essas mulheres se lembraram, aí a atitude muda. Então, quando eu não me recordo, quando eu não me lembro, irmãos, eu tenho uma atitude, um posicionamento, geralmente que não exalta a Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Mas quando, irmãos, eu sou visitado por Deus, quando o Espírito Santo traz à memória, irmãos, o meu coração, traz a palavra que já está dentro de mim, então a minha atitude, ela passa a ser outra. Por quê? Porque agora essas mulheres, elas voltam para os discípulos. E elas voltam para os discípulos não mais com o coração pesaroso, não mais com o coração, irmãos, aflito, preocupado. Elas não voltam para os discípulos, irmãos, ali, lamentando, meu Deus, e agora? Não, elas voltam dizendo assim, olha, nós fomos ao sepulcro, e nós fomos lá com a intenção de derramar unguento sobre um corpo morto, mas quando chegamos naquele lugar, fomos surpreendidos. Por quê? Porque não havia corpo, a pedra rolou, Jesus já não estava mais lá, e os anjos trouxeram algo ao nosso coração, o quê? Uma palavra que já estava dentro de nós. Eu ressuscitei ao terceiro dia. Jesus não está morto. Ele ressuscitou, discípulos. Jesus não está naquela sepultura. Ele venceu a morte. Ele venceu o sepulcro. Ele está em pé e ele está vivo. Olha a declaração, olha como muda a atitude e o posicionamento. Mas os discípulos não creram a princípio, não creram e foram ver com os próprios olhos, correram para o sepulcro. Mas a palavra que ela liberou, irmãos, fez com que eles saíssem de um lugar e fossem até o sepulcro. Palavra de mudanças, palavra de transformação. Se você continuar no texto aí, irmãos, você vai ver a história de 2 discípulos que estavam em Jerusalém, e eles querem sair de Jerusalém e ir para um lugar chamado Emaús. E eles estão ali caminhando entre si, falando acerca de tudo o que tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus de repente aparece ali, eu imagino essa cena. E aí a Bíblia diz que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus Cristo, os olhos estavam vendados. E por que estavam vendados? Porque talvez tivessem se esquecido do que o Senhor tinha liberado sobre eles. Palavras que já estavam em seus corações, mas não conseguiam se lembrar. E as dificuldades fazem isso comigo, fazem isso com a gente. Muitas vezes quando a morte bate à nossa porta, irmãos, é difícil lembrar da palavra do Senhor. Muitas vezes quando algo acontece, irmãos, de negativo, é difícil lembrar do que o Senhor liberou sobre nós. É mais fácil murmurarmos. É mais fácil reclamarmos. É mais fácil abrir os nossos lábios, irmãos, para dizer aquilo que nós estamos sentindo e não aquilo que a gente crê. E nós não vivemos por aquilo que sentimos, vivemos por aquilo que nós cremos. Então, ainda que eu esteja sentindo algo negativo, algo ruim, irmãos, eu não tomo minhas atitudes por aquilo que eu estou sentindo, mas eu tomo por aquilo que eu creio. Eu queria fazer isso, mas não condiz com aquilo que eu creio. Então, eu vou fazer aquilo que eu creio para exaltar e glorificar o Senhor. Jesus aparece. O que vocês estão conversando? Se é algum forasteiro, não sabe das últimas. Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, grande profeta, foi crucificado, e de uma forma medonha, colocaram ele no madeiro, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, faleceu, morreu, mataram Jesus lá no madeiro. Ele disse, é verdade, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas já é o terceiro dia e nada acontece. Nada acontece. E aí Jesus começa a caminhar junto com eles. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus chama aqueles homens, algumas traduções está assim, de nécios, de loucos. Vocês são loucos por não acreditarem em tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Vocês são loucos por não crerem, não trazerem à memória tudo aquilo que foi liberado pelos profetas. Vocês são loucos. E aí Jesus começa a ministrar o coração daqueles homens novamente, ministrar o coração daqueles homens outra vez.
E aí eles chegam no lugar, Jesus entra, eles vão cear, você conhece a história. E aí a Bíblia diz que Jesus ele vai partir o pão. Quando ele parte o pão, aqueles homens então entendem que aquele que estavam com eles era o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eles vão dizer assim, olha, por acaso, enquanto ele estava conosco no caminho, a palavra que ele liberava não queimava em nós? Não ardia em nós? Queridos, você ainda tem a capacidade de ouvir a palavra e essa palavra queimar dentro de você? Quando a palavra diz que ela está queimando dentro de nós, está querendo dizer assim, que está queimando tudo o que não tem a ver com Deus. Tudo o que não exalta e não glorifica o nome do Senhor. Que essa palavra que está ministrando a minha alma, ministrando o meu coração, ela é tão viva, ela é tão poderosa, irmãos, que ela arranca de mim tudo o que me impede, irmãos, de ser um servo, uma serva melhor do Senhor. A palavra arde. E em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a nossa oração nesta manhã é para que a palavra do Senhor, ela venha arder novamente em nossos corações. Palavras que um dia foram liberadas, palavras que um dia foram colocadas sobre nós, irmãos, que elas venham arder novamente em nossos corações. Lá em Lamentações de Jeremias, o profeta ele diz isso, né? Quero trazer à memória, o que, irmãos? Aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? O que me traz esperança é saber que Jesus Cristo ele vive. O que me traz esperança é saber, irmãos, que a última palavra é a dele. O que me traz esperança é saber, irmãos, que ele vai voltar. O que me traz esperança, irmãos, é que a graça do Senhor, ela se renova todos os instantes. O que me traz esperança, irmãos, é saber que a palavra dele está dentro de mim. O que me traz esperança é saber que essa palavra, ela reina e ela habita no meu coração e na minha vida. Quando eu não tenho compreensão e eu não lembro do que o Senhor disse ao meu coração e à minha vida. Quando isso não é uma verdade estabelecida dentro de mim. Então as minhas atitudes, irmãos, não vão exaltar a Deus. Eu vou para o sepulcro. Eu saio de Jerusalém. Eu faço o que não exalta o nome do Senhor. Mas quando eu passo a ter a verdadeira compreensão, irmãos, então eu me posiciono outra vez. O Senhor me alinha outra vez com a vontade suprema dEle. Então as minhas atitudes mudam. Eu volto celebrando por uma notícia que eu recebi. Os dois que saíram de Jerusalém, agora voltam novamente para Jerusalém. E às vezes é necessária essa caminhada, né? A gente chega até onde a gente pensou que havia chegado. Mas quando chega lá, o Senhor abre os nossos olhos e nós somos obrigados, irmãos, a retornar, a voltar. Por quê? Porque agora nós estamos entendendo o que já está colocado dentro de nós, o que já está colocado dentro de nossos corações. A palavra do Senhor não tem validade. A palavra do Senhor é eterna. Então não importa quanto tempo, irmãos, foi falado, não importa quanto tempo foi liberado, irmãos, essa palavra é viva. E ela pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Se eu tão somente me recordar. Se eu tão somente me lembrar do que foi falado. E o lembrar, irmãos, muitas vezes não é você apenas, mas é uma ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Então talvez hoje, irmãos, a gente precisasse orar para que o Senhor viesse a avivar a nossa mente, avivar o nosso coração. Senhor, venha reavivar aqui em mim, Senhor, o que eu carrego, o que está sobre os meus ombros, o que foi liberado sobre mim. Quem você é. A todo instante, irmãos, o inimigo ele tenta jogar na tua cara a dúvida de quem você é filho, quem é o teu pai, quem você serve, quem você exalta, a todo instante. Ele fez isso com Jesus logo após o batismo. Logo que ele chegou no deserto, se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se não, eu sou.
A todo instante a dúvida surge, irmão, diante dos nossos olhos, no nosso coração. E isso acaba com a gente, irmãos, mói a gente por dentro. Mas quando surgir a dúvida, irmãos, então eu preciso combater essa dúvida com aquilo que está no meu coração, a palavra do Senhor. Está escrito em Jesus? Sim, está escrito, mas também está escrito. Está escrito a você que se acha o Filho de Deus? Sim, mas também está escrito. Satanás, você tenta usar a palavra, mas você tem uma... E eu uso a palavra com a base chamada verdade, Jesus Cristo. O que é que precisa ser transformado dentro de nós, irmãos? Onde é que nós precisamos ser tocados nessa manhã? Para que essa palavra possa fazer efeito. Para que essa palavra possa queimar, irmãos, durante toda a nossa semana. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos uma palavra, amados, e a palavra não dura um dia. Se perguntar o que eu comi ontem, eu já fico meio assim, né? Dá um branco. Mas a palavra não era para acontecer. Porque são palavras, irmãos, que vão estruturar, edificar a nossa história. Que vão nos dar ali direcionamento. Que vão fazer de nós pessoas melhores, irmãos, para que o Senhor nos use. Para que sejamos vasos para o Senhor. Para que possamos derramar em outras pessoas. Mas nos esquecemos. E às vezes nós só queremos palavra, irmãos, de, né? Nossa, aleluia, glória a Deus. E as melhores, irmãos, são aquelas que nos confrontam. São aquelas que nos deixam aborrecidos, chateados, entristecidos. Puxa vida, que palavra ruim. Por que é ruim? Porque eu não dei um glória. Por que eu não dei um glória? Porque me feriu. Porque me machucou. Que bateu forte aqui nas minhas costas, glória a Deus, irmãos. Vai formar uma casca aí, você vai ficar mais calejado, vai ficar mais pronto, mais preparado para aquilo que o Senhor Ele tem para a tua vida. Ontem eu ouvi uma palavra assim, que se o machado não for afiado direito, ele é usado como martelo, né? E não como machado. E tem muita gente batendo. E nós procuramos afiar a palavra, que o machado. Para que você não apanhe, irmãos, com um martelo, mas para que você saia, irmãos, ferido por um machado, que é a palavra do Senhor. E que essa palavra ela seja um machado, para que a gente possa entender, irmãos, os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Irmãos, o Senhor Ele não deseja mais você parado, de braços cruzados, sem fazer nada, irmãos, para que o nome dEle, amado, seja glorificado nessa terra. Há pessoas que precisam ouvir da tua boca, irmãos, o que o Senhor tem para dizer. Homens e mulheres que estão sentados aqui, irmãos, que o Senhor chamou para algo e está parado. Não quero, em algum momento eu me machuquei, em algum momento eu me feri, pastor, em algum momento eu me decepcionei. Faz parte da nossa caminhada a decepção. Faz parte da nossa caminhada a tristeza, faz parte da nossa caminhada, irmãos, o aborrecer faz parte. Mas eu encontro ânimo, eu encontro força, irmãos, quando eu olho para dentro de mim e eu enxergo lá dentro, debaixo de tudo aquilo, debaixo de todo escombro, irmãos, de toda sujeira, a palavra do Senhor viva e resplandecente em nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje o que o Senhor tem para nós é isso. Nos levar a um lugar onde podemos encontrar a palavra. Depois você lê lá 2 Reis, capítulo 22, para você ter ideia do que Josias ele fez. Da obra, irmãos, que ele realiza. É lindo, você começa a ler, você fala, puxa, eu queria estar lá para ver tudo isso acontecendo. Irmãos, aleluias. E eu creio que é isso que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Quer tirar tudo, arranca a sujeira. Arranca os entulhos, arranca os problemas, arranca as perturbações, arranca tudo aquilo que você estava aí preocupado, arranca as palavras malditas, arranca e acha aquilo que já está dentro de você. Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor e pedir que o Senhor Ele venha queimar o nosso coração. Que o Senhor Ele possa verdadeiramente queimar em nossas vidas. Queimar os nossos corações. Ontem eu estava lendo a palavra do Senhor
E o Senhor trouxe algo ao meu coração, e eu entendi dessa forma, tá, amados? Vou falar igual Paulo. Eu, Daniel, creio dessa forma. Paulo falava isso, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aleluia, eu creio eu criei dessa maneira. E Jesus me mostrou aquele texto de João 11, quando Jesus ele coloca os pés lá em Betânia, Marta, Maria, Lázaro, e Lázaro estava morto. E aí Jesus chega depois de 4 dias, as irmãs de Lázaro ficam desesperadas, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus faz uma pergunta fatídica, ele fala assim: onde o colocaram? O que é que vocês fizeram com o corpo de Lázaro? E aí isso me causou um pouco de dúvida, porque eu falei assim, quando a pessoa morre, onde é que a gente coloca? Na sepultura, é ou não é? Morreu, a gente enterra. Morreu, nós colocamos na sepultura. E aí Jesus pergunta, onde vocês o colocaram? Onde vocês colocaram o corpo de Lázaro? E aí a Bíblia diz assim, que Jesus vai até o sepulcro, vem ver, Senhor. Jesus olha para o sepulcro e Jesus derrama lágrimas, Jesus chora. 2 vezes apenas na Bíblia Jesus ele vai chorar. Uma quando ele entra em Jerusalém, e que ele enxerga toda a cidade, e ele está já vendo o que iria acontecer 70 anos depois, que a cidade seria invadida. E a outra é essa, quando ele olha para o sepulcro de Lázaro, e ele derrama lágrimas. Alguns falam assim, Jesus amava realmente Lázaro, por isso que ele estava chorando. Jesus estava derramando lágrimas porque ele realmente amava Lázaro, então ele permite ali que a sua emoção aflore. Era carne, era o homem, né? Jesus homem. E aí o Senhor Jesus ministrou algo no meu coração assim, irmãos, que todo aquele que se predispõe a ouvir a palavra do Senhor, no momento de ira, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de provação, precisa fazer uso dessa palavra. Vou repetir. Todo aquele que se predispõe a ouvir a palavra do Senhor, quem veio aqui para ouvir a palavra do Senhor? No momento de luta, de controvérsias, nós precisamos fazer uso dessa palavra. A primeira vez que Jesus teve encontro com Marta e Maria, Marta abre as portas da sua casa, Maria abre as portas da sua casa. Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, e Marta atarefada, e Maria sendo ministrada, e Marta preocupada, e Maria sendo ministrada. Palavra, 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 palavra. Marta, estás ansiosa com muita coisa, e uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aqui aos meus pés, ouvindo a minha palavra, sendo ministrada pela minha palavra. Maria tinha a palavra. Maria era detentora da palavra. E no momento que o seu irmão morre, o que ela deveria ter feito? Preciso me lembrar da palavra do Senhor. E fazer o quê? Impor as mãos e orar para que ressuscitasse? Não. Mas só de ela não ter pego o corpo e não ter colocado na sepultura, já era um sinal de que a palavra ainda estava viva no seu coração. Segundo a Reis, a Bíblia fala assim, que o profeta Eliseu, ele foi até um lugar chamado Sunem, e havia um quarto preparado para ele naquele lugar. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, que ele ora pela mulher, e a mulher vai gerar uma criança. O tempo passa, e essa criança tem uma dor de cabeça e ela morre. Estava no campo trabalhando com o pai. O pai manda a criança ser levada à mãe. E a mãe fica com a criança no colo até o meio-dia. Até que a criança morre. E aí quando a criança morre, o que é que a mãe faz com a criança, irmãos? Ela enterra. Ela pega aquela criança e ela leva para o sepulcro, porque ele morreu. A Bíblia diz que ela pega aquela criança e ela sobe para o quarto do profeta.
E lá ela coloca a criança morta no quarto do profeta. Lembrei da palavra que foi liberada pelo profeta ao meu coração. Eu não pedi nada, foi o profeta que liberou a palavra para mim. Eu fiquei grávida por causa da palavra que foi liberada. E eu vou me apegar a essa palavra. Ele morreu, eu poderia enterrar, sim. Mas a partir do momento que eu me proponho a ouvir a palavra do Senhor, no momento de luta e de crise, eu preciso me lembrar dessa palavra. Onde colocaram ali, Senhor, chorou. Talvez, e eu creio assim, irmãos, não estou dizendo que é uma doutrina, eu creio dessa forma. Talvez Jesus tenha chorado, irmãos, porque ele deve ter olhado para Marta, para Maria, e principalmente para Maria, e falado: Maria, aqui não. Ele morreu, mas você deveria ter deixado ele lá no quarto.